Desde a Alta Idade Média, encontrava-se na legitimação papal o principal meio político e diplomático para a confirmação da incorporação de novas terras ao patrimônio das casas reinantes cristãs. O Papa funcionava como árbitro internacional e Roma como centro das relações internacionais do mundo civilizado. O Papa Nicolau V expedira em 1454 a Romanus Pontifex, garantindo ao rei Dom Afonso V a conquista que vai desde o Cabo Bojador e do Cabo Não, correndo por toda a Guiné e passando além dela para a Plaga Meridional. E com base nessa em outras bulas que legitimavam a conquista das ilhas da costa africana em nome do trono português, o rei João II proclama o direito de Portugal sobre as terras descobertas por Colombo em 1493. O Papa espanhol Alexandre VI também conferiu reivindicados pelos portugueses sobre todas as ilhas e terras descobertas e ainda por descobrir. E nas bulas emitidas por Alexandre VI em 1493, os espanhóis encontrariam a base moral e legal da dominação espanhola sobre as Américas. Desta forma, sucessivas bulas papais foram expedidas uma após a outra em um curto espaço de tempo, sistema de arbitramento que já mostrava sinais de desgaste. As duas primeiras davam a soberania sobre as terras descobertas por Colombo a Castela, e a terceira, Intercetera, traçava uma linha imaginária de norte a sul a 100 léguas a oeste das ilhas dos Açores, e dava à coroa castelhana o direito de exploração de todas as terras a oeste da linha. Os espanhóis receberam do próprio Papa direito de posse sobre todo o novo mundo descoberto e ainda por descobrir. Enfrentaria, porém, forte oposição de Portugal, que, diante da contundente diplomacia vaticana, se via obrigado a abrir negociações diretas com Castela para adquirir algum direito sobre as novas terras. Tordesilhas, nesse sentido, representaria o renascimento da diplomacia como instrumento de política externa da época. A partir das negociações diretas com o trono espanhol, em 1494, Portugal conseguiu o privilégio de deslocar a linha imaginária demarcada pela Intercetera para 270 léguas mais ao leste. O Tratado de Tordesilhas, como ficou conhecido, foi a pedra angular de toda a expansão territorial do Brasil e assegurou a dimensão geográfica que em muito colaborou para a posição que o país hoje ocupa no meio regional e mundial. Após a solidificação do Tratado de Tordesilhas, teve-se por muito tempo uma série de empreitadas por brasileiros, particulares e patrocinadas pelo governo, de adentramento no interior do continente. As bandeiras e entradas, como tais empreitadas ficaram conhecidas, tinham por objetivo a exploração do território, a busca por recursos minerais, a instalação de missões jesuíticas, capturas e extermínio de indígenas e escravos fugitivos. Um desbravamento do interior, conquistando-se através de incursões todo o território desde a região amazônica até onde hoje corresponde ao Mato Grosso, contando ainda com a colonização de imigrantes no sul do país, tinha o Brasil adquirido até a primeira metade do século XVIII uma área de ocupação que em muito ultrapassava os limites propostos pelo Tratado de Tordesilhas. Foi com a assinatura do Tratado de Madrid que o Brasil adquiriu fronteiras muito similares às de hoje em dia. Sob o argumento de que a Espanha também havia rompido com sua parte do acordo na Ásia, abocanhando para si territórios portugueses. Com a utilização do princípio do uti possidetis e da manutenção das fronteiras naturais que se haviam obtido com a expansão portuguesa, Alexandre de Gusmão conseguiu negociar com a Espanha um novo acordo de fronteiras em 1750. O Tratado de Madrid, no entanto, não duraria muito. A dificuldade de demarcação junto da oposição dos jesuítas e das novas personalidades que ascendiam ao poder, Carlos III na Espanha e Marquês de Pombal em Portugal, haveriam de resultar na nulificação do acordo através da assinatura do Tratado de El Pardo em 1761. O novo tratado anulava o que havia sido determinado em 1750 e deixava em aberto a assinatura de um segundo ajuste de limites mais à frente. Tal ajuste viria com o Tratado de Santo Ildefonso em 1777, que retomava em quase tudo o que havia sido proposto em Madrid, com exceção da região dos 7 povos das Missões, que passava a soberania espanhola. As novas fronteiras vigeram até a chamada Guerra das Laranjas, entre Portugal e Espanha, em 1801. Com a assinatura do Tratado de Badajoz, o conflito permitiu a reanexação dos 7 povos das Missões por Portugal, região hoje equivalente ao oeste do Rio Grande do Sul. Deste modo, a formação territorial do Brasil ocorreu por meio de duas grandes mudanças na natureza da diplomacia moderna. Primeiro, a arbitragem papal foi substituída pela negociação direta entre os estados, e as bulas dando lugar aos tratados. Depois, o princípio do utis possidetis
passou a ser utilizado como argumento para a assinatura de novos tratados em oposição a posses sem ocupação.